E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Quer saber como economizar e fazer a transição energética quando a gente fala de carros, né? Então, a mobilidade é uma questão que está presente aí para todos a qualquer momento. E para isso, hoje, meu convidado é o Wilson Roberto, da Hybrid International. Wilson, seja bem-vindo aqui na TV e vamos começar o nosso bate-papo aí para entender qual é esse dispositivo que promete uma economia grande aí hoje no dia a dia de quem utiliza veículo, e todo, com certeza são todos, né? Olá a todos, obrigado Ricardo Honório pela oportunidade de a gente poder falar um pouco sobre a tecnologia Hybrid. É uma tecnologia que já está no mercado aí praticamente há 23 anos, mas a gente tem essa dificuldade de divulgação no país, né? Às vezes até por resistência, de falta de conhecimento. Hoje, o cenário nacional automobilístico fala muito em veículos híbridos, né? Mas muita gente desconhece o que é essa tecnologia e por que ela veio para o mercado para poder diminuir essas emissões de gases poluentes. Como eu já falei para você que a Hive está há 2 décadas no mercado, ela traz uma larga experiência nessa questão de conversão de veículos atuais em híbridos. É pegar o seu carro hoje e converter em híbrido e entregar os dois pilares que uma montadora entrega, que é economia e ecologia. E aí, durante esse período de pesquisa que nós dedicamos em torno de 15 anos, até a gente ter um produto final, um produto comercial, a gente passou por várias fases, tanto na questão de legislação, como na questão de normativas e adequação para esse produto ser vendido no nosso território nacional, como também fora do país. Se você me permite, o equipamento é esse aqui, ó, um equipamento muito pequeno, leve, mas muito eficiente. E o que traz de destaque essa tecnologia aqui, traz de destaque esse refil descartável aqui. Tá. Uma tecnologia única no mundo que permite que você, ao substituir esse refil, tenha essa economia de até 40%. E o que esse refil corresponde nessa tecnologia? Para ele funcionar, é necessário esse fluido que é desenvolvido por um laboratório, e esse laboratório também fornece fluidos para as montadoras nacionais e internacionalmente. Esse fluido ele é convertido em um gás através desse dispositivo que nós temos aqui em mãos. Então, por que eu fiz essa abertura toda? A Hybrid entendeu que é muito mais fácil converter o seu carro atual do que construir um carro novo, tentar tirar todos os carros hoje existentes da nossa frota e tentar adequar para frotas híbridas ou elétricas, ou veículos elétricos, né? Então, isso ia demandar muito dinheiro, muito tempo, e essa tecnologia que existe pela montadora não é acessível a todo mundo, ao contrário desse equipamento, que qualquer pessoa pode ter instalado no veículo. Com certeza, e eu enxergo isso como um ponto transitório, né? Porque assim, vai chegar um momento que a tecnologia vai ter avançado muito e todo mundo vai, mas isso é um momento lá na frente. Não é um momento que, olha, amanhã vamos acordar, todo mundo tá de carro elétrico. Não vai existir isso, né? E outra, amanhã, quando a gente acordar, pode ser que estejam outras opções tecnológicas também disponíveis que a gente não enxerga hoje, né? O que a gente precisa fazer já? Mudar. Mudar de que jeito? Dois pontos positivos. Quem utiliza carro hoje, combustível está caro, né? O combustível é um fator que impede muitas coisas, deslocamento de pessoas e tudo mais. Então, o ponto é como se nos deslocarmos com a mesma quantidade de combustível, de uma forma mais eficiente, onde eu tenho um ganho econômico, correto? E eu também eu dou um ganho para o meio ambiente. Então, a gente está falando do seu produto. O seu produto faz exatamente isso. É um produto Isso. transitório, onde eu vou ter esses dois ganhos. Eu vou ter um ganho econômico e eu vou dar também um ganho para o meio ambiente. Exatamente isso. Eu queria até pontuar uma questão quando a gente fala de carros elétricos e híbridos no cenário nacional hoje, né? Vamos começar pelo carro elétrico. Eu já tive a oportunidade de ministrar palestras em outros países, principalmente na Europa, e a gente consegue perceber o seguinte: lá é funcional por dois motivos. O sistema público deles funciona, então a quantidade de veículos que rodam pelas cidades são menores, e as distâncias percorridas também são menores. Mas se a gente trazer essa experiência para o Brasil, infelizmente ela não vai ser viável, e ela não pode ser viável por dois motivos. Primeiro, a autonomia do veículo, e o nosso país tem dimensões continentais, então seria impossível. Segundo, a matriz energética do país são hidrelétricas, é uma energia limpa, porém, uma energia que depende do volume dos reservatórios
para que ela aconteça. Toda vez que o volume do reservatório abaixa no nosso país, a nossa energia aumenta. E aí é muito bonito a montadora falar de uma tecnologia que é bacana, mas ela não fala os contras, que seria o custo desse carregamento desse veículo, a baixa autonomia desse veículo e o principal, daqui a 6, 7 anos, o descarte daquela bateria lá em torno de 150 a 200 quilos que você assume como um passivo ambiental. Então a montadora não quer saber daquela bateria. Você, como cliente, tem que dar o destino para essa bateria. E aí vem o pior. Quando você for comprar a segunda bateria, hoje ela custa em torno de 70% do veículo que você comprou ali há 7 anos atrás. Agora, falando um pouco do carro híbrido, para a gente continuar no nosso gancho, o que é um carro híbrido? É um carro que tem dois sistemas de propulsões. Um motor a combustão, igual ao do meu carro e do seu, e mais dois motores elétricos nas rodas, que dentro da cidade, em baixas velocidades, eles são acionados e trazem aquela economia. Porém, se você compra um carro híbrido para andar só na rodovia, você não vai ter esse veículo, porque em altas velocidades e exigência de torque, o motor elétrico é desligado. E aí foi nesse ponto que a Hybe começou a entender que ela poderia fazer mais com menos. E o que isso significa? Pegar o veículo do Ricardo e converter ele em híbrido com uma tecnologia segura e eficiente para entregar para o Ricardo os dois benefícios: a economia da redução de consumo de combustível e principalmente a redução de gases poluentes em até 90%. Então é muito mais inteligente esse momento transitório dos veículos atuais do que você criar uma frota nova. Uhum. E agora, para o cliente entender, eu faço essa conversão. Primeiro ponto, aonde que eu consigo fazer essa conversão? Eu consigo fazer em São Paulo, no Rio de Janeiro? Existe hoje uma rede onde eu posso falar, olha, o lugar mais próximo hoje eu vou fazer em tal lugar? Ou hoje ainda é limitado a questão de eu vou levar o meu veículo para converter? Não. Na verdade, a Hyber ela tem dois fundamentos para essa expansão. O primeiro, ela já tem vários distribuidores nas grandes capitais, Rio, São Paulo, Minas ali. A gente tem, inclusive, desculpa, até no estado do Paraná. E aonde não é acessível, que nem a gente tem cliente na região norte, na região nordeste, existe um método de instalação via passo a passo, acompanhado por um técnico remotamente. Como a gente está conversando aqui agora, Uhum. existe o determinado carro do cliente, onde tem um vídeo de passo a passo e uma pessoa orientando ali no momento. E aí esse cliente ele pode fazer ele mesmo, se ele tiver uma habilidade mecânica, ou ele levar numa oficina, o qual iria fazer. Qual é a vantagem disso? Volto a repetir, o nosso equipamento é totalmente seguro. Esse fluido que é utilizável, ele é uma água, mas não é uma água comum, é uma água ionizada. O que significa que na composição dela só tem hidrogênio e oxigênio. E o importante, esse fluido não é inflamável. Mas no processo eletroquímico que ocorre dentro do equipamento e dentro desse reservatório que é o nosso refil, vai ter uma quebra de moléculas daquele fluido, liberando só gás, hidrogênio e oxigênio. Mas uma quantidade mínima para corrigir a queima do motor, para corrigir a queima da combustão do motor hoje que é existente. E cabe até um ponto aqui, até para as pessoas poderem entender por que a gente trabalha na combustão. Hoje, a cada 1 litro de gasolina que você coloca no seu carro, em torno de 230, 300 ml é o que é aproveitável. Os outros 700 ml saem em forma de fumaça pela descarga do escapamento. Por mais moderno que os motores sejam hoje, o motor é uma máquina térmica que não é eficiente. Uhum. E o que a Hybrid faz com o nosso sistema? Cria-se um novo combustível, e aí esse combustível, que é o hidrogênio, que tem um poder de queima, um poder calorífico maior do que a gasolina, em torno de 3 vezes mais, vai fazer com que essa gasolina ou esse combustível queime 100%. Quando você tem uma queima 100% do combustível, você tem um aumento de torque no motor. O torque é a força. Quando você tem um motor com alto torque, você trabalha com giros menores. Então, se o motor está girando menos vezes, está injetando menos combustível. Então, essa é a dinâmica do funcionamento do equipamento. Fantástico, fantástico, fantástico. Eu acho que eu volto a falar uma frase sua. É fazer mais com menos. Exatamente Isso, isso. isso é muito bacana. Agora, esse fluido, qual é a duração dele hoje? Porque assim, o cliente, beleza. Ó, eu consigo levar, eu prefiro levar numa autorizada de vocês e fazer, e ter uma garantia e tudo mais. Ou ter esse processo de receber, acho que por correio, esse equipamento, levar no mecânico da minha confiança e ele fazer o processo assistido por vocês. A garantia é a mesma? Então, eu vou responder essa pergunta de formas por partes, né?
Vamos começar da garantia. A fábrica dá uma garantia do equipamento de 5 anos. Uhum. Quando ocorre a instalação num centro automotivo da Hybrid, essa garantia também está estendida ali no momento da instalação. Quando o cliente leva para o mecânico, a gente sempre tem a sugestão de existir esse acompanhamento de forma digital. E aí sim a gente consegue orientar e ter o resultado final positivo. Então, aí, essas são as duas partes. A outra parte é o seguinte: é possível realmente fazer de forma remota, como a gente já tem feito aí em regiões do Nordeste, que seria não muito acessível para um instalador nosso ir até lá, e conseguir resultados positivos. Então, o que eu quero dizer de modo geral é que a Hybrid está estruturada nessa questão de informação, divulgação e instalação da tecnologia. A questão da autonomia de cada refil desse é um tanque de combustível ou 10 dias. O que significa? Eu saí de São Paulo, fui até Curitiba, consumi um tanque, eu vou substituir naquele dia. Se eu enchi meu tanque e andei dentro do perímetro urbano, eu vou contar 10 dias para a substituição do refil. Alguém deve estar se perguntando nesse momento quanto custa isso aqui. O refil ele é muito barato e a própria economia faz com que ele se torne autossustentável. Vocês vão entender o porquê. Cada refil, cada troca no nosso dispositivo custa R$ 20. Só que se a gente pegar um carro convencional hoje que tem 50 litros no tanque e imaginar que esse carro anda de 10 quilômetros por litro, a gente tem uma autonomia de 500 quilômetros. Se nós pegarmos esses 500 quilômetros e dividir pelo valor do refil, nós vamos ter 0,04 milésimos de centavos. E se multiplicar por 10 quilômetros que o carro andaria na autonomia, teríamos 4 centavos. Então, esses 4 centavos correspondem a uma economia de até 40% no litro do combustível. Transformando isso em... Por que precisa trocar isso? Porque parece uma peça tão forte, né? Então, é assim, no processo de eletrólise, um material ganha elétrons e outro perde elétrons. Uhum. Essa liga aqui é uma liga especial que existe um material composto nele chamado paládio. E esse material ele é um material nobre, que tem um custo elevado. Então, a gente quer preservar a nossa haste. Por incrível que pareça, essa haste tem uma vida útil de 10 anos. E aí o refil ele entra como um refil de sacrifício. Por ele ser mais barato, a gente descarta ele. É claro que vai ser um material reciclável no futuro para uma outra coisa, não para o nosso equipamento, então ele é um material sustentável. Uhum. Mas a troca do refil é necessária justamente para preservar essa haste. Okay? Tá. Então, beleza. Então, eu entendi. Então, eu comprei, instalei no meu carro. Eu vou ter que ter uma política de troca bem organizada. Ou a cada tanque, ou a cada 10 dias, eu fazer a troca desse refilzinho aí, que você me mostrou no vídeo, mais o fluido. Exatamente. Mais o Tá. fluido. Então, é R$ 20 aquilo, e o fluido custa quanto? Não, o fluido já faz parte do conjunto. É Já faz vendido em parte. caixa de 3 unidades. Uhum. Isso você manda Naturalmente, essa caixa vai custar R$ 60, porque tem 3 refis ali, Tá. mais uma garrafa. Que daria para 3 tanques ou 30 dias. Tá, então a cada 30 dias eu faço minha compra do mês ali, entre refil, né, o kitzinho de troca. Isso. Seriam 3 tanques ou depende também do seu uso, né? Às vezes você pode falar Exato. que um Uber pode usar muito mais, né? Claro. E isso eu recebo como? Via correio? Via correio, ou se estiver perto do nosso perímetro, isso é entregue na casa do cliente, ou ele vai nas lojas que nós temos com parcerias que fazem a venda desse nosso conjunto, tanto do equipamento como dos refis. Somando o custo de envio, que é o custo dos correios, mais o teu custo aí dos R$ 20, né? R$ 20 já vem o reservatório mais o fluido, correto? Sim. Mesmo assim, eu estou tendo uma economia muito grande, isso que o consumidor tem que entender, porque assim, Claro. hoje, se eu pego um carro comum, sem fazer nenhuma adaptação, e rodo 200 quilômetros, com esse sistema instalado no carro, aproximadamente, se o carro não tiver nenhum problema técnico mais pesado, mas se o carro estiver regulado, a gente roda a quanto a mais? 40% a mais? Sim. O que acontece nessa questão de até 40%? O equipamento ele foi desenhado para trazer essa economia, ponto e baixo. Basta, ele está ali definido. Mas a autonomia está amarrada à manutenção do carro do meu cliente. Uhum. Filtros, cabo de velas, velas de ignição. Não adianta nada eu entregar o melhor combustível para o cliente e as velas não sejam capazes de queimar esse combustível. Ou então entregar o melhor combustível e o filtro de ar não permitir que entre um volume de ar correto para dentro do motor. Por isso que antes da instalação existe um checklist no veículo do cliente para orientar a ele se existe a necessidade de fazer uma manutenção ou não.
E essa manutenção já é básica do carro. Você, temos que cuidar dessa parte do carro, porque senão a gente já está desperdiçando combustível de forma desnecessária. Uhum. Tá? Ah, isso seria até legal no futuro, você ter convênio, por exemplo, com um posto Ipiranga, por exemplo, para ter isso no posto. Eu já Mas eu já fiz abasteço, isso. né? E já pego e já troco meu kit. Em Salvador, a gente conseguiu uma parceria com um posto, inclusive Ipiranga, onde vende o nosso fluido. Muita gente fala assim, o posto não vai aceitar isso porque você está indo de contra o que ele vende, que é o combustível. Não é que ele perdeu o cliente vai demorar um tempo maior para ir lá abastecer, mas ele vai continuar abastecendo. Não foi eliminado o combustível fóssil daquele veículo, só foi prolongado o tamanho dessa autonomia. São Uhum. coisas diferentes, né? Que legal, que bacana. Quer dizer, na verdade, é um facilitador, né? É um complementar ao posto de gasolina hoje, como a gente conhece, para ser mais de encontro com uma tecnologia que vai ser mais assertiva com as questões ambientais e com melhor desempenho para aquele consumidor também economizar, né? Então, isso é muito bacana. Agora, a gente pensa assim, poxa, muito legal tudo isso. Isso pode ser para qualquer veículo? Sim. Antes de eu responder essa pergunta, eu quero só complementar uma questão que a gente estava falando sobre a economia. Né? Se a gente consegue entregar uma economia de até 40%, ótimo. Mas muitos clientes buscam a tecnologia só pensando na economia. Quando a gente fala da questão ambiental, talvez alguns torçam o nariz. Mas para aquele cliente, a questão ambiental, a questão da redução de emissões de gases, tem uma influência muito grande na economia do bolso, e você vai entender. Se eu diminuo até 90% dos particulados a emissão de gases, eu estou preservando o catalisador daquele veículo. O catalisador é um elemento do carro que tem um custo elevado. Então, se eu estou emitindo menos gases, eu estou preservando a vida útil dele. Então, aquele cliente já tem uma economia futura de uma substituição de um catalisador. Aquele cliente colocou um jogo de velas novo. Aquela vela vai ter uma vida útil maior. O cliente fez a troca de óleo. Naturalmente vai ter que substituir. Só que o óleo vai ter menos particulado. Então, ele vai estar mais limpo, ele vai perder a viscosidade dele, mas aquele abrasivo que existiria dentro do óleo não vai estar danificando o motor. Então, tudo isso a longo prazo também é economia, não só do combustível. E aí, respondendo se isso pode ser aplicado em qualquer tipo de motor a combustão, sim. Temos clientes de empresas transportadoras, de fazendas de cana-de-açúcar, embarcações, ônibus, enfim, qualquer motor a combustão é possível aplicar, porque a gente está corrigindo a combustão do motor e não o veículo do cliente. Né? E é importante também falar que não é só para veículo que já tem uma certa idade, né, rodado. Eu posso pegar um veículo zero e colocar um equipamento desse. Tem clientes que já trouxeram o carro no guincho, que acabou de tirar da autorizada para colocar a tecnologia. Uhum. E aí, isso até cabe uma informação. O nosso equipamento é considerado um acessório. Então, ele não tem uma ligação mecânica ou elétrica com o motor. Então, isso não vai causar nenhum dano e nem prejudicando a garantia desse veículo. Porém, a montadora ela tem as suas próprias regras na questão de garantia. Né? Mas, nesse nosso estudo, demonstra que o equipamento só traz vantagem para o veículo na Uhum. questão de manutenção, e não ao contrário. Então, eu posso ficar tranquilo que eu não vou perder a garantia da montadora, porque, na verdade, eu estou instalando um acessório que traz um benefício, é isso? Sim, de linha geral, seria isso. Aí, como eu te falei, cada montadora tem suas regras, mas a montadora não teria como provar que o produto trouxe um dano pro veículo, mesmo porque toda essa pesquisa que a gente fez até hoje mostra o contrário. Usamos laboratórios de universidades nacionais e internacionais, temos certificados, temos pedido de patente. Então, tudo isso demonstra que o produto tem ali uma linha de segurança e eficiência. Peguei o carro zero, coloquei o produto, levei o carro para fazer a revisão dos 10 mil. A concessionária pode falar alguma coisa? Fala assim, poxa, mas você colocou um equipamento aqui que não era previsto. Pode acontecer isso? Posso ser sincero? Vou ser sincero porque eu já tive carro zero e tive a oportunidade de fazer isso. E o que ocorre? Quando você chega numa autorizada para fazer a manutenção lá, de 10 mil, 50 mil, 30 mil, não importa. O cara, ele está focado no que ele tem que fazer. Eu tenho que trocar o filtro de ar, trocar a vela e fazer limpeza de bico. Ele não Uhum. está preocupado com o que está lá no porta-malas. É o contrário de eu chegar numa autorizada e falar assim, eu comprei o carro de vocês, meu carro está na garantia, e a partir de agora ele começou a falhar, ele não liga de manhã. Aí aquela equipe técnica vai tentar procurar um defeito. Por quê?
Se o cara for justo, ele vai assim, não, o problema aqui é na bobina. Mas se o cara não tiver capacidade técnica, ele vai querer apontar qualquer outra coisa para se eximar daquela responsabilidade. E aí é óbvio que a Hybrid tem um corpo técnico que vai falar assim, não, o que você está falando não é coerente. Entendi. Bom, isso é muito legal, porque na verdade é um alerta que eu estou fazendo aqui para a gente trabalhar em conjunto e não separado, né? Porque isso seria muito bom se as concessionárias entendessem que esse teu produto é um produto que vai somar com o benefício para o carro, para a manutenção do carro e assim para a ecologia. Então, se todos pensarem numa benfeitoria em comum para todos, isso é muito importante a gente mostrar os dois lados da moeda e falar, olha, existe o produto, existe essa solução, por que não melhorar? Agora, o tamanho foi pensado justamente por conta da segurança, é isso? Sim, tanto pela segurança, o formato, a geometria do equipamento, ele foi desenhado. Primeiro o design, né, que ficasse alguma coisa bonita dentro do veículo. A cor azul, ela já é determinada pelas montadoras na questão de tecnologia voltada ao sistema híbrido. Volto a ressaltar que esse equipamento ele foi desenhado no ano 2000 e veio recebendo várias versões até a 14ª versão, que é essa. Então, nesse período, a gente foi evoluindo, a gente tinha uma peça em alumínio, aí depois conseguimos fazer uma peça injetada em plástico de engenharia, que trouxe produtividade e grau de acabamento. Hoje, a nossa empresa consegue produzir mais de 20 mil peças dessa aqui mês, se for necessário. E aí, quando você fala da montadora trabalhar em paralelo com o nosso produto, isso é interessante porque hoje, minha análise pessoal, são duas coisas que estão acontecendo no cenário automotivo. Lembra no passado que só as pessoas que tinham uma condição financeira maior poderiam ter um veículo? Uhum. Só que depois chegou uma época que se popularizou. Se você perceber hoje o custo de um carro novo é absurdamente caro e você olha assim, pô, eu estou pagando esse valor para esse carro, mas ele não vale isso. E É, aí começa hoje a perceber que está sendo limitado. Então, quando as tecnologias novas chegam na montadora, chegam com um valor agregado muito alto e começa a separar ali as pessoas. Os carros que estão vamos assim, na frota ativa hoje, daqui a 10, 15 anos, eles vão começar a sair, porque, infelizmente, os carros eles têm uma vida útil muito curta, né? Se a gente analisar com os carros que eram produzidos no passado. E aí, minha opinião minha hoje, a montadora, ela quer hoje, ela entende o seguinte, é muito melhor eu produzir menos carros com um valor agregado maior do que eu produzir muitos carros com um valor menor. Isso é uma opinião minha de interpretação do mercado. E aí, o que essa tecnologia tem a ver? Para a montadora, o que já foi produzido, ela não tem muita importância para ela. Então, quando você faz essas alterações, já que os carros já estão fora da garantia, ela está pouco se importando. Mesmo porque a política dela hoje é como a Hybrid. O menos para ele é muito mais. É mais, né? sim. Então, acho que basicamente é isso que pode estar acontecendo. E o que é legal é que, assim, hoje as pessoas, elas estão cuidando mais dos seus carros, né, dos seus bens, não carro, casa, tudo está muito mais caro. Então, quando você fala, poxa, eu preciso ter, eu quero participar desse mercado de transição, eu quero poluir menos, eu quero ter uma economia melhor, eu quero sobrar dinheiro que sobre um pouquinho no final do mês, mas é um pouquinho que vai me fazer diferença, entendeu? Então, por que não pensar em uma solução que já está aí, já está pronta. Então, meus amigos, muito legal eu conversar com você hoje sobre essa tecnologia aí. Quero depois trazer mais vídeos aqui para a gente mostrar isso na prática, sabe? Tem gente Sim. que só acredita vendo, então a gente pode depois pegar um carro, fazer o processo do zero, colocar isso no carro, olhar lá dentro do carro quantos quilômetros eu percorri por litro e depois com o dispositivo mostrar, olha a diferença disso, mas mostrar isso neutro, não um vídeo da Hybrid e nem um vídeo, mostrar isso de uma forma assim, olha, realmente Imparcial. imparcial. Você acredita, agora você está vendo aqui o resultado. Muito legal. Parabéns pelo projeto, parabéns aí por essa iniciativa e logo mais nos vemos de novo aqui na TV trazendo mais informações. Então, se você me permite, só queria complementar um final da nossa conversa aqui, que é importante, que eu acredito que muitas pessoas devem estar se perguntando. E esse equipamento, ele é legal pelas normas do nível nacional? A Uhum. resposta é sim. O equipamento é considerado um acessório. Aí vamos perguntar, esse equipamento tem o selo do Inmetro? E aí eu vou explicar. O selo do Inmetro é dividido em duas partes no setor automotivo. A certificação
compulsória, onde é obrigatório, e a certificação voluntária. E existe uma lista onde está lá todos os itens que são compulsórios. Esse equipamento ele não entra, ele é considerado um acessório. Mas mesmo assim, a Hybe tentou fazer a certificação voluntária dentro do Inmetro. E aí a gente esbarrou numa questão muito importante. Não existem normas e normativas para que fosse validado o produto. E aí a Hybe foi convidado pelo presidente do Inmetro, o antigo presidente do Inmetro, para fazer parte de uma comissão para estipular normas e protocolos de utilização do hidrogênio como combustível auxiliar. Então, o equipamento ele não tem a certificação do Inmetro, porque o Inmetro não tem essa competência, porém tem outros tipos de certificações que aprovam a eficiência, tanto nacionais como internacionais. Então, era só isso que eu queria complementar, que isso também é importante o nosso público saber. Legal, pessoal, muito bacana. Se você quer saber mais sobre a Hybrid, é só você ver aqui na descrição dos vídeos aqui os links, tudo falando um pouquinho sobre o produto. E também, se você tiver alguma pergunta, faça aqui a pergunta aqui que a gente vai levar para o time lá, tá ok? Ok. É isso, Wilson. Obrigado por hoje. Nos vemos no próximo vídeo aí. Um abraço. Imagina. Até logo. Tchau, tchau.